Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prosas. Hoje o nosso papo vai ser incrível sobre cultura, sobre movimentos urbanos. Hoje a gente está aqui com o Ronaldo Silva e com o Michel Pinho. Ronaldo do Arraial da Pavulagem e o nosso grande historiador Michel Pinho. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. É uma honra Obrigado. aqui estar com vocês. Honra minha. Honra não, prazer. Eu fico feliz toda vez que eu recebo um convite desse, eu dou meu jeito e vou, porque eu sou de um tempo que as pessoas nem sabiam que era boi bumbá, ainda chamavam cultura popular, né? Eu compreendo quando que a gente também, como filho dessa região que foi esquecida por muitos anos, como é que a gente se acomoda com um olhar de pequeneza pra gente. Nós mesmo dentro do Arraial, nós passamos um tempão pensando no Arraial com cabeça de alfinete. Porque parece que é um pecado, né? Pensar grande. Pensar grande e ter as pessoas perto, assim, sei lá, tem gente que se incomoda com isso. O Arraial do Pavulagem é uma escola sem parede e é onde eu nunca paro de aprender, assim, a lidar e valorizar essas coisas, né, cara? Então é uma honra pra mim, eu me disponho sempre que posso para ir nas escolas. E aí eu conheço a menina que é da biblioteca, de uma escola até do município, acho que é Tapanã. Eu acho muito bacana eu ver a mudança assim, né? Isso eu acho que é um dom que Deus dá para quem trabalha muito, de perceber essas coisas. Imagina a figura de uma bibliotecária que continua fazendo tudo aquilo que ela se formou para fazer, mas ela quer mais. Ela quer mais. Então essa é uma professora, ela comoveu o Júnior, ele tem uma posição assim mais distanciada disso, porque ele trabalha, é um cara da burocracia e tal, mas ela conseguiu convencer ele, e pelo trabalho que os professores, a diretora, todo mundo está fazendo lá, que ela queria muito que eles vissem o que ela já viu no Arraial do Pavulagem. Então nós mandamos pernalta, músico de sopro. Rapaz, foi uma beleza, se vocês quiserem posso depois passar para vocês, só para vocês verem. Então eu acho legal que essa postura, às vezes, acomodada do historiador que fica lá na universidade, é pós-doutor, enche o negócio de título, e aí o cinturão de pobreza que está do lado da universidade, essas teses todas ainda não resolveram isso. A mesma coisa a música. Nós temos rádios em Belém, e tem muita timidez ainda para tocar essa música. Eu vou a Macapá, talvez seja mais difícil tocar uma música daqui do que as dele lá. Lá toca, entende? Eu acho que isso é uma questão de consciência. Essa consciência, ela não pode ser imposta, ela tem que ser cativada, você tem que conquistar isso. Talvez na sala de aula, uma sala de aula cheia, às vezes 2, 3 estão interessados no que o professor está falando, mas o cara que vai para a rua, ele já chega lá predisposto. Ele só precisa ser cativado, né? Ser conduzido para que ele realmente... Porque o problema não é, bicho, fazer o sucesso na rádio. O problema foi o que nós fizemos. Eu digo, olha, bicho, a gente chama muito nome de escroteia com todo mundo, por um problema que é nosso, um desafio que é nosso. Uma das coisas mais bonitas do Arraial foi a coragem que esse coletivo teve de ensinar as músicas na rua. Eu disse, a rádio, a TV, vai todo mundo chegar, mas a gente tem que trabalhar. Eu acho que aí a gente encaixa. Entendeu? A primeira pergunta aqui que a gente fala aqui: identidade cultural de Belém e do Pará. O que é fornecer uma identidade cultural para um grupo? O que é isso? Porque primeiro é como você diz, né? A pessoa ela tem que estar disposta, ela vai ouvir. Mas como é o processo de fornecer uma identidade cultural? Eu sei que a identidade ela não é fornecida, ela é feita, né? Criada ao mesmo tempo, né? É como se fosse uma alquimia. Qual é a experiência de fornecer uma identidade cultural? Eu acho assim que tem uma diferença. Vou dar um exemplo que eu podia pegar qualquer outro compositor. O público da Lucina que estava aqui, ela tem uma relação com esse público, uma relação com a rádio, com o palco. E aí eu não tenho essa experiência, eu tenho a experiência de um público que eu vejo vários dias, em vários momentos do ano, e que eu aprendo com eles e aprendo comigo. Então é um pouquinho diferente isso. Essas pessoas que chegaram, qual que eu acho que foi o grande salto do Arraial? Foi a gente, mesmo sem ter sido preparado para isso, a gente foi se preparando. Pra você ter uma ideia, primeira vez que nós fomos para a rua, a ideia do Baldeiro, botar um boi na rua, o único que coincidentemente estava
numa pesquisa sobre fogueiros populares, uma pesquisa no Antônio Carlos Maranhão, tinha o Obizinho Gabriel que fazia a memória fotográfica, e eu estava ali em produção, aprendendo com 2 Além da gênios. memória. Então eu nunca tinha visto o boi bumbá, entende? E quando eu vi, eu não vi o boi bumbá, assim, dentro do mês de junho, eu vi num período que o boi está guardado lá, cada um tem um jeito de guardar. Eu fiquei encantado com aquilo. Como eu estava recém-formado do curso de Ciências Sociais, e Deus sempre me guiou para isso. Deus não queria que eu fosse sociólogo, antropólogo, Ele queria que eu fosse compositor. Na verdade, Deus queria que eu fosse qualquer coisa, menos porque eu estava me transformando lá atrás, eu fiz muita cagada, entendeu? Porradeiro. Mas assim, eu continuo porradeiro, mas eu não agredo ninguém. Eu saio com papo, eu não desisto, né? Às vezes eu fico pensando que nos momentos difíceis é a hora da liderança, tirar todo mundo daquele caos e trazer para um ambiente mais tranquilo, entende? Então eu compreendi porque o curso que eu fiz, eu tenho uma noção do político, do econômico, da religião, da devoção popular, e eu fui escolhendo dentro desse olhar, que eu já tinha desde a pesquisa do Antônio Carlos Maranhão, eu disse assim, quem faz os bordados? Lógico que hoje, homem e mulher não tem esse papo, todo mundo borda para seja quatro. Mas o trabalho da mulher dentro da cultura popular ficou invisível. A gente tem ali a Lisa Maracá, tem uma... Então, eu acho que toda vez que tu acende e valoriza o trabalho de alguém, tu estás fortalecendo a identidade cultural do teu lugar. Maravilhoso. Entendi. Então, esse viés É um pedagógico palco da cultura... que você dá para todo mundo. É. Então eu costumo dizer, só para chatear, eu digo assim, que o Arraial é o lugar dos invisíveis. E a Que se gente tornam junta- visíveis exatamente. num grande coro ali, né? E para você, meu amigo, essa questão da formação da identidade cultural ao longo dos séculos em Belém. Eu acho que o primeiro passo é dizer o prazer que eu estou do lado do Ronaldo. Tava Todos nós. Estava dizendo aqui no vídeo dele que eu sou um apaixonado pela obra, por ele, desde muito tempo, né? E perceber como essa formação ela se dá na história da Amazônia é de um tempo imemorial, né? Quando nós estamos utilizando a cerâmica é tratada aqui desde 3.000 anos antes de Cristo, né? A simbologia da cerâmica em relação à cobra que você citou é uma simbologia que os marajoaras já se colocavam ali 400 anos antes da chegada dos europeus aqui, né? A formação da população que foi escravizada para cá e trouxe o tambor de mina também tem um elo muito importante em relação à nossa formação, né? Os portugueses que aqui trouxeram as modinhas, também importante, que trouxeram o banjo, também importante. Nosso caldo cultural, ele é fruto de um processo histórico muito grande. Vocês dois acertam quando vocês falam que a identidade ela é criada historicamente, né? O que há hoje, eu acho que isso é muito bonito perceber, é que há um desejo da população, né, de que fazer parte dessa identidade, dá a elas uma alegria, uma vontade de pertencer muito forte. E te dou isso de duas maneiras. Do ponto de vista físico, como a gente pode perceber, uma grande quantidade de pessoas que acompanham o Arraial do Pavulagem, seus diversos momentos durante o ano, e também de pessoas que são longínquas da gente, mas que têm as redes sociais para se aproximar disso, né? A gente tem uma conjuntura que não basta ser só físico. O Ronaldo diz assim, mas as rádios não tocam aqui. Mas os streamings de música... Mas o alcance online é enorme. Até né? maior do que uma É rádio. enorme, é gigantesco. Assim, eu escuto, né, quase todo dia pavulagem, coloco nas minhas aulas quase todo dia pavulagem, os alunos ouvem isso. Então, o mundo mudou e eu acho que nesse aspecto isso é muito positivo, né? Quem está afim se entrelaça, né? Quem está afim dá um jeito de pertencer. Por isso que essa identidade cultural ela muda muito nos últimos 20 anos, né? E na percepção que eu tenho, ela tem a possibilidade de unir mais as pessoas também. Hoje a gente tem uma valorização e um senso de pertencimento absurdo. Mas durante muito tempo a gente teve uma Belém que importou uma cultura, né? A gente se aculturalizou localmente para importar uma cultura. A gente vai ter um gap, quando a gente estudar daqui a algum tempo, a gente vai ter um buraco ali de uma Belém que não consumia localmente. Não concordo. Não concordo por um motivo simples, né?
Do ponto de vista educacional, da educação formal, a gente sempre teve essa história do português, da influência francesa, da Belle Époque, né, da formação do modernismo americano, a gente sempre teve isso, né? Mas isso serviu para uma parte muito pequena da população. Então, desde que Belém é Belém, né, nós temos uma cultura negro-diaspórica na periferia da cidade, a gente tem os batucos de carimbó com Bruno de Menezes, a gente tem a formação de uma cultura popular caribenha que não estava nos salões de Belém, o Ronaldo vai lembrar disso perfeitamente, né? Quantas vezes os salões da elite de Belém tocava, por exemplo, o que se produzia na década de 40, 50, 60, os merengues, com os boleros, não tocava. Então, nós sempre tivemos isso, entendeu? Só que a educação formal, como bem disse aqui, ela sempre colocou isso de lado. Mas isso sempre, não acho que houve um gap. A gente sempre produziu. O que a educação formal não fazia era não reconhecer esse processo, entendeu? Não colocar isso para dentro. Sim. A gente fala muito desse ponto de vista histórico, né? Falar sobre tradição e manifestação popular. A história, como é esse processo da história junto com o que a gente acabou de ouvir, é que existiam duas sociedades, né? A sociedade que existia com a música popular e uma outra sociedade um pouco mais formal. Quando isso veio se encontrar? Que época? Eu acho que ela se encontra e ela se desencontra todos os dias também. Ela se encontra e se desencontra. O que a gente tem hoje é um multiculturalismo muito forte. Por exemplo, acho absolutamente simbólico que o Arraial do Pavulagem saia da frente do Teatro da Paz. Não é? Quer dizer, eu acho muito simbólico, né? De uma casa que foi pensada com uma exclusão e com as decisões do Antônio Lemos de 1902, de que... Criado por uma elite e com a decisão governamental de que os coretos da cidade não se podia tocar tambor. Né? Então, quer dizer, então, você tem uma legislação do início do século XX que não se pode tocar tambor. E deixando claro, não pode tocar carimbó. E tem um dado mais interessante ainda... Fazendo a música ser marginal. E dado mais interessante ainda, não sei se o Ronaldo sabe disso, que os bois bumbais do final do século XIX saíam da Cidade Velha. Então, esse desejo de que os bois bumbais eles se fortalecessem para a população mais pobre foi tão forte que os bois bumbais brigavam entre si. Então, quando tu lê os jornais do início do século XX, qual é a visão do delegado, do governador, do prefeito, dos vereadores, dos deputados? Tem que acabar o boi bumbá. E por que tem que acabar o boi bumbá? Porque ele é uma festividade dos desvalidos e dos pobres e bagunceiros. Que não era a sociedade que Belém tinha. Que tem tempo para curtir. Por isso que eu discordei de você. Entendi. Porque, na verdade, isso sempre existiu. Entendi. Só que ela era vista de uma maneira... Então, olha como a cultura é linda. Nossa. Quer dizer, 100 anos depois, tu tem 100 mil pessoas indo atrás de um boi. Entendeu? Então, 100 mil depois que tu vai lá e diz que tem que acabar o boi bumbá, 100 anos depois tem 100 mil pessoas atrás. Dançando com o boi bumbá. Entendeu? Queria contribuir um pouquinho assim. Em 1850, teve uma notícia no jornal, uma notícia negativa, claro. Porque o preconceito, ele é estrutural e assim, é muito difícil. Eu acho que na periferia você, vou retomar o raciocínio. Um boi aparecia porque brigou com o outro. O que nunca apareceu, e eu acho que os historiadores têm essa obrigação de perceber isso, é que uma notícia negativa tu não pode generalizar. Olha, tem uma porrada do Remo e Paysandu, então não, acaba o futebol porque a possibilidade de porrada tem. Mas é o próprio Estado que fortalece esse preconceito. O próprio poder da Igreja Católica, do governo. Agora é incrível que num determinado momento os caras sacaram que isso era um reduto eleitoral que eles poderiam sim. Aí, na época antiga, que é uma coisa que quase ninguém fala, tinha um boi de promessa. O boi sobrevive às duras penas sempre. Então, uma coisa bonita que tinha, né, é a comédia da Catirina, entende? Então, tem uns que tem essa comédia e outros que não tem. Então, o que é que eu estou dizendo assim? E talvez aquele cara que bote um boi de promessa, que tem uma devoção, que está pagando uma promessa, ele não tenha tanto problema de briga na rua, entende? Mas sempre teve essa possibilidade. Por exemplo, a folia
de São Sebastião, lá em Cachoeira do Orari, a Velazinha mandou cancelar aquilo porque depois da ladainha virava o santinho de costas para a parede, pegava a toalha, cobria e o pau torava, o cachaço, cacete a quatro. Porrada, né? Então é você estar dentro de um processo, que esse processo, ele não é. Quem vai receber isso, como é que tu faz? O pessoal fala muito em oralidade, né? Então tem que ter cuidado também de ver qual é a qualidade do ouvido de quem escuta. Sim, porque se O que é que o cara vai perpetua. fazer isso, né? Eu já vi aqui em Coraci que eu morei 20 anos lá, o cara faz um macho de São Lázaro, o cara, o Rui Barata fez esse botão, tapete vermelho, da filé, não sei o quê. Perguntar com os filhos o que é que eles fizeram, cada um fica com uma semana para vender. Aí uma semana é tu, outra semana é tu que vai ganhar o dinheiro, tá? Mas ninguém sabe a história do negócio lá. Eles não sabiam nem quem foi São Lázaro. Então eu digo assim, às vezes não é nem um filho, né? Uma pessoa da família que recebe isso com respeito, por exemplo. Eu não tive ninguém na minha família com boi bumbá. E quando eu vi a idade, a situação das mulheres, entendeu? Tudo que envolvia. Eu digo, pô, isso é uma maravilha. Eu fiquei encantado, rapaz, com isso. Mas Eu digo, hoje a tu idade, pretende rapaz, perpetuar. não, claro, Hoje escuta só. tu é a raiz da história. Nós Tu não somos recebeu o isso nosso da tua... coletivo esse trabalho não é feito por uma pessoa, Sim, tem um sim, dom sim. dele. Mas assim, o que é que eu estou querendo te dizer? Que essas maravilhas, fortalecer a identidade cultural, às vezes o Estado, com toda a grana, não consegue fazer isso. Mas a gente precisa de pessoas que vão à frente para Claro, poder porque destravar. essa missão são de seres humanos como ele, que sai da sala de aula, continua na sala de aula, mas vai fazer outra coisa ali. Eu acho que esse que é o caminho mesmo, né? Porque eu fico vendo assim que, por incrível que pareça, né? Essa pesquisa que eu trabalhei, depois de anos foi o que a gente conseguiu, a mulher do Olhugueiros, que era lá da Seduca, ela conseguiu fazer, ou seja, começa na SEMEC, sumiu toda, eu falo isso por mais que não vou ficar muito comigo, sumiu toda essa memória fotográfica, ou seja, largaram a irresponsabilidade, porque às vezes o cara está ganhando dinheiro ali, mas ele está com interesse pessoal. Acontece muito com o cara que faz cheio na rádio, né? Ele utiliza, que ele não quer nem saber se tu vai pagar ele, o dono da rádio, vai dar só uma merreca para ele. Tem uns que fazem até extorsão. Então o microfone na mão de uma pessoa tem um poder muito grande. A atenção que as pessoas te dão não é para tu te achar, né? É para tu sentir essa responsabilidade. Existe As pessoas o poder esperam que a gente reinvente as lideranças. Já houve época de pessoas dizer, Ronaldo, por que tu não te candidata? Eu digo, porque tu tem que desejar isso para os teus filhos, para os teus inimigos, porque pô, tu vai me tirar da minha onda para me meter nesse papo, não é a minha praia. Total. Então eu fico muito à vontade. Eu acho que talvez eu tenha sido um dos poucos compositores que falou de costas para os candidatos a prefeito, que era uma audiência pública, uma chata lá da Cidade Velha, entendeu? Preconceituosa. Passou quase uma semana na Europa e voltou a rainha da cocada preta, depois que ela é a dona da praça. Aqui na Praça da República, o pessoal reclama que eles querem a praça. Sei quem é essa pessoa. O pet cagar na praça, eu fico muito puto com isso. Nós saímos da praça. Qual é o problema para mim nessa audiência pública? Era que era uma audiência pública. Eu nunca tinha ido para nenhuma, então eu achava que era uma audiência com os candidatos a prefeito e o público. Certo. O povo, vamos lá. Quem era a plateia? Só a assessoria. Os repórteres que estavam lá. Entendi. Porra, eu digo assim, se essa missão que me deram do Arraial para mim ir lá, É para ter em contato com então o público. eu vou aproveitar a oportunidade para reivindicar uma atenção maior, né? E aí, quando eu cheguei lá, a mulher disse para mim, o que é que tu vais falar? Eu disse, não sei. Como que você vem para cá? Eu venho, senhora, vai saber também. Aí eu disse, pois é, então, fale com o Walter ali. Vou falar tudo que ele fez eu decorar para falar aí. Então você vai ter 10 minutos, rapaz, aquilo foi um chute no meu saco. Eu dei boa tarde lá para a galera e disse, olha, não é falta de respeito, é porque tudo que eu falar olhando para vocês não vai acontecer nada. Então, se essa audiência é pública, esse é o público que eu vou falar, então eu vou falar para a tua assessoria, que eu acho uma sacanagem. A gente tem candidato a prefeito, a gente não sabe quem é que vai ser o secretário de público. Nem da prefeitura, nem do estado.
não tem um projeto discutido. Não existe esse papo de um cara iluminado, não tem isso para mim. Na minha vida eu não quero isso. E nem quero a responsabilidade, a irresponsabilidade de dizer e de não responder aquilo que eu estou falando. Entendeu? Então é lógico que o microfone na mão de uma pessoa é um perigo, mesmo que uma pessoa equilibrada, se um dia ela estiver desequilibrada. Isso já aconteceu comigo. Me chamar palavrão. Lembro da última vez que aquela coisa estava indo no poder, eu mandei ele lá para casa do Cachá, sabe? E inclusive criou uma onda em cima de mim. Só parou porque eu disse, porra, eu tô velho. Esse palavrão que eu chamei foi por você, rapaz. Entendeu? Fiquei muito chateado. Mas é isso mesmo, né? É isso mesmo, porque talvez eu tenha vacilado, me desequilibrado ali, porque eu achei que foi a maior afronta a Nossa Senhora de Deus, foi a presença desse homem aqui. Entendi. Quando a gente fala vamos passar agora para o Michel. Michel, quando a gente tem o microfone na mão, a gente pode falar, pode também operar grandes mudanças. Como foi o nascimento das aulas na rua, essa interação com a pessoa? Era um desejo? Foi uma Boa pergunta. Isso é uma pergunta pergunta legal. Porque as aulas públicas, elas nascem como uma extensão da sala de aula. Né? Então, você tem 40 jovens adultos de 18, 19, 20, 21 anos, estão dentro de uma sala de aula e você fala sobre o Forte do Presépio, fala sobre a Casa das Janelas, sobre a ocupação de Belém, sobre o Ver-o-Peso, e muitos deles não sabiam disso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá para frente e aí eu vou falar para vocês. E aí começou com isso, 30, 40, e aí depois de um ano eu decidi, vocês convidem os avós, os pais, e aí foi para 80. No outro ano foi, olha, convidem os namorados, os amigos, aí foi para 150. E aí foi para 150, 200, 300, 400 e hoje está em 700. Ou seja, a aula pública, ela nada mais é do que uma aula, não é? Na rua, observando né? o momento, Não é? Conversando sobre identidade e fazendo com que essas pessoas se conectem à cidade, entendeu? Isso que é o mais bacana. Porque o mais bacana é quando termina, as pessoas dizem assim, poxa, nunca tinha prestado atenção, não é? Poxa, nunca tinha visto isso. Vários episódios que a gente já fez aqui com relação a turismo, música, arte, gastronomia, sempre vem uma palavra, ela é recorrente: pertencimento. Mas só pertencimento quando você tem informação, quando você tem cultura. Só me sinto fazendo parte se eu souber o que é. Exatamente, que é o que você sempre pede, né? As pessoas têm que ter uma gestão cultural para poder criar esse pertencimento até para exercer como cidadão. Mas o que te motivou? O que fez? Foi a recepção dessas pessoas? Foi um resultado positivo? Não. O que te fez continuar da primeira aula pública até os dias de hoje? O que sempre me motiva a fazer essas aulas públicas é a paixão, não é? E a paixão, ela não está ligada com a quantidade de pessoas e nem com o espaço que eu vou. Ela está ligada com a paixão que eu sinto em relação a essa cidade, a me emocionar ao ver uma mangueira cheia de frutos, ao me emocionar ver o Ver-o-Peso lotado de gente simples comprando peixe, comprando farinha, comprando pirarucu, ao me emocionar vendo os casarões sendo restaurados, ao me emocionar as pessoas cantando música popular paraense na rua, brincando. Essa cidade, ela tem características muito nossas em relação à nossa identidade cultural. Quem tem hoje os seus 50, 60, 70, 80 anos, guarda uma memória muito positiva sobre a cidade, de brincar nos igarapés, de correr nas ruas. As ruas serem seguras. Entendeu? Você tem uma imagem da cidade que é muito bacana e que hoje pode ser contada porque ativa a memória dos que viveram, né? E apresenta essa cidade para aqueles que não conheceram. A gente pode ver até há pouco, acho que umas 2 semanas atrás, os ipês florindo na Grande Barra. Então aquilo há pouco tempo não tinha, mas uma secretaria de meio ambiente foi lá e acreditou de que em breve aqueles ipês iam florir. Eu acho que a gente pode até fazer uma comparação de que se uma Secretaria de Cultura possa acreditar em ipês florescendo mais na frente, a gente possa fazer com que a nossa identidade cultural possa assim florescer. Não é isso? Com bastante... Olha, foi incrível. O Instagram, a gente rolava o feed e eram os ipês, flores. E as pessoas falando,
minha cidade querida, e hoje ela floriu, Belém está mais linda, mas ao mesmo tempo, na mesma época, a cidade se As formou. mangueiras não fiquem com ciúme, porque todo ano elas dão manga e não levam Mas ao mesmo essas fotografias nas redes. Mas ao né? mesmo tempo, uma semana depois, Belém se cobriu de uma fumaça, né, de queimadas. Né? Então Sim, ela amanheceu toda com nublada, com uma névoa. Então nós vamos ter, na cultura também, muitos ipês florescendo E muitas não. em muitas épocas de fumaça. O importante é que a gente possa sempre ligar a memória afetiva dos ipês, né? Então, essa paixão, ela domina todos, né, de paraense, mas é a mesma paixão que te motiva todo domingo, esse domingo que tem o Arraial do Pavulagem, ir à rua e ser líder, incentivar, também nascer outras paixões? Claro. No meu caso, eu não vou usar a palavra paixão. Vou usar, talvez, a minha essência mais profunda. Eu fui para dentro da música com esse sentimento de aprender. Aquilo que eu vi lá atrás na pesquisa do Rui de Barro foi uma maravilha na minha cabeça. Entendeu? Uma maravilha. Me encontrei um caminho. Lógico que não é um caminho absoluto traçado. Não, eu vou ver o que é que tem mais nessa história. Aí eu descobri os tambores. Eu descobri, como ele fala, né? O mesmo olhar dele quando ele vê uma mangueira dentro da área dele assim, é quando eu vi o ritual de, antes do boi sair, uma fogueira, aí todo mundo esquentou o tambor. Certo. É, Para melhorar aquilo é uma coisa a acústica. maravilhosa para mim, entendeu? Quando eu vi o som da onça, eu procurei saber de onde é que esse instrumento vem. A onça, ela, essa cuíca sai dela. Então o que eu fiquei sabendo Eu achei o máximo É que- conhecer esse instrumento onça, é sabia? que quando a colonização, quanto mais ela avançou, mais ela foi jogando índio, cacete a quatro, expulsando. E essa coisa de entrar na floresta, né? De tu tá entrando no território de uma onça, tu tem que ter essa consciência que ela vai pegar lá, quando ela pega o que ela quiser, ela é soberana, né, cara? Ela tem o topo da cadeia. Aí só que o ser humano, ele é maravilhoso. Ele descobriu que a onça, quando ela está no cio, ela é meio igualzinho aquilo. E aí os caras faziam aquelas, como que chama? Ficavam, Umas taperas mais altas. não é tapera não, como é São é um aquelas- lugar que é construído, mas Eu sei. ninguém dorme no chão. na Não, floresta, eles né? sobem. Uma Eles coisa sobem. alta. Às eles vezes eles puxavam esticam aquilo. redes. E quando a onça vinha, eles matavam. Aí eu digo, pô, agora eu tô numa sinuca de bico, porque, pô, será que esse instrumento, ele, sabe assim, Foi criado o para processo, sonoridade ou ele foi criado para uma. criado pra matar e tal, né? E até os que puxar no mato, né, a onça vem. Então diz assim, olha, esse instrumento, vamos ressignificar, agora eu achei a palavra. Nós ressignificamos o boi bumbá e ninguém inventou nada, a gente só ressignifica, porque a cultura, o processo do exercício cultural, ele vai na direção do futuro e da ciência e da consciência do nosso posicionamento político. Eu não estou falando de partido, um posicionamento político. Eu tenho uma posição política diante do meu exercício cultural. E eu cobro porque é um direito que eu tenho como educador, como mestre do Arraial, Como cidadão. como coroa, que conheço a rua mais do que muita gente, né? E esse viés pedagógico, ele tem que, não talvez empoderar, nesse sentido mais consequente da coisa. Eu já vi gente empoderada que é mais preconceituosa do que pode imaginar. Entendeu? Mas eu acho que é uma luta para que os seres humanos que são iguais. Cada um tem um jeito, tem um tempo, tem uma maneira de olhar. E eu acho que quando a gente assume, por exemplo, se o Arraial tivesse assim, uma opção partidária, a gente ia acabar com isso. Quem fizer isso no Arraial tá sacanagem lá dentro. Porque Mas ele é eu pouco, consigo né? conviver e tem uns caras que eu não vou pegar o microfone e vou dizer, olha, vota naquele, vota naquele. Mas no dia a dia, principalmente quando nós perdemos o ministério, a gente sabia que aquele ministério estava saindo, foi uma conquista, que aquilo era um retrocesso, e qualquer pessoa consciente
Tenho certeza que ele dá a pincelada dele lá, uma pincelada histórica. Você já imagina se nós tivéssemos uma ditadura, seja ela para extrema esquerda, extrema direita, seria um caos para nós. Exato. E temos uma missão de contribuir para que a nossa cidade ela continue sendo como já foi a capital cultural desse país. É um Eu acho que, circunstante, né? eu acho que é muito escroto isso, mas eu, assim, que as cidades brasileiras possam se transformar Em polos culturais, em né? polos culturais. Pô. Se nós tivéssemos investido toda essa linha de crédito do agronegócio, essa coisa toda, tivesse sido investido na cultura popular, Nossa. nós não tínhamos derrubado nenhuma árvore em vão, não tínhamos poluído, não tínhamos feito essa brutalidade com o Zé Mamano, entendeu? Então, para mim, o que eu acredito é que existe cultura e trabalho, não tem diferença. Você tem uma forma de trabalho Caminhar e juntos, você tem um reflexo no cultural. Isso eu Ser acredito, entendeu? reconhecido como manifestação da cultura nacional há pouco tempo, isso é uma grande conquista, né? O que você vê isso para o futuro? O que é... Tudo bem, trabalhamos até aqui e fomos reconhecidos como manifestação da cultura nacional. Eu queria primeiro que o nosso amigo Michel falasse o que isso significa para a população, porque a gente falou em pertencimento, né? Não o que significa para o próprio Arraial do Pavulagem, mas o que significa para a população, esse orgulho, o que é ser reconhecido com tanta honra. Eu acho que o primeiro passo é entender o que é isso, né? Então você tem uma política de patrimonialização no Brasil que ela nasce na década de 30, com Getúlio Vargas, um patrimônio material, mas em 2000 nasce como patrimônio imaterial. E o Pará tem o primeiro patrimônio material, que é o Círio de Nazaré, o segundo patrimônio material, que é o Carimbó, né? E esse patrimônio material ele tem uma nomenclatura muito importante, que é, obrigatoriamente, ele tem que ter pertencimento, né? Então tem que atingir uma comunidade, tem que ter pertencimento e tem que ter características únicas, né? Então, se tu pegares o que eu falei agora, com essas três categorias, cada uma não é? pra gente. Então, o pertencimento é o sentido de que essa comunidade ela se sente, né, pertencente a determinados símbolos culturais. E dona, né? Né? Então, eu tomo boi para mim, eu tomo chapéu de palha para Sim. mim, eu tomo Nossa Senhora como pertencente do meu cotidiano, eu escuto carimbó. Então, você tem pertencimento. Esse pertencimento gera um processo de patrimonialização. O que significa? Né? O Estado brasileiro, seja ele no município, seja ele no Estado, seja na federação, ele reconhece que esse elemento cultural ele dá características específicas para aquele lugar. Exemplo, samba Rio de Janeiro, maracatu do Nordeste, boi-bumbá do Maranhão, não é? E no caso do Arraial do Pavulagem, nos dá, no estado do Pará, uma característica muito própria, que é uma manifestação de rua, de massa, mas que valoriza a nossa produção cultural local. Não é? Então, o que o Ronaldo, o que o Júnior... Qual seria a diferença do boi de São Luís, do boi do Maranhão? O boi do Maranhão... É uma curiosidade. Então, o boi do Maranhão tem uma característica diferente da nossa, porque ele está ligado com tradições que são de regiões da mina, por exemplo. O boi do Maranhão tem uma característica ligada com Toia Verequete, que é um vodum que vem para cá no século XVIII para o século XIX e está sentado lá. Né? O nosso boi daqui, o boi urbano, que é o boi de pavulagem, ele tem uma característica diferente desse boi. Nós não temos as características da catirina, não é isso? Temos. Não é? Temos. Tem catirina? Na verdade, não rola, talvez, na maioria dos bois que antigamente faziam a comédia, por causa desse bendito concurso lá de Dasco de tocar de alguma maneira, o pessoal ia preto, a notícia eles preto, porque uma coisa é você visitar as casas, outra coisa é você subir um palanque, né? Um palanque, e você encontrar, não sei porquê, o motivo para dizer que o teu boi é melhor do que o meu. Não, um concurso. Não precisa concorrer. Aí eu acho que isso caiu como uma luva, porque é isso que o capitalismo faz, né? Ele estimula isso. Para mim não tem diferença vestibular. Por que tem que ter vestibular? O próprio Estado negar
que quem não passou foi porque ele não teve aula legal, ele não foi para a rua com o professor dele, né? Porque você engessa todo um processo. Então, o tempo que essas brincadeiras são criadas é o tempo da natureza, o tempo de Deus. Quando tu vai para se relacionar, seja com o município, o governo federal, tu está num tempo, esse tempo egoísta do lucro, é o tempo do capital. Então, olha, se todos os bois forem apresentar comédia, a gente vai sair daqui 5 horas da manhã. Tira a comédia. E é na comédia, se for ver lá o Bruno de Menezes, os ensaios, ele sabe disso, o quanto que a história do Brasil pode ser contada com justeza. Se você reparar, talvez a tua dúvida de não entender o que é o boi bumbá é porque pararam de contar a história do boi bumbá. Exatamente. Só se dança, não se conta. Então, por exemplo, entendeu? se fores ver assim, uma vez eu conversei com o Papete, deve te lembrar, ele é falecido já, um cara que mais divulgou o Rumo ao Meu Boi. E eu fiz uma pergunta para ele, como é que era na cabeça dele, como é que ele me explicaria a chegada do Rumo ao Meu Boi no Maranhão. Aí ele me falou de um rei Sebastiano, que morreu numa batalha com os... Da Alsácia Quibe. eu não sei falar essa palavra. Aí levou o farelo, e assim como o Vitor, ele me falou com essas palavras. Nunca acharam o corpo dele. Certo. Então, na verdade, desde que ele estava no busto da mãe dele, que já era polêmica a onda, porque o povo português queria que nascesse um homem, para eles terem um rei. Certo. Se fosse uma mulher, ela tinha que casar com os espanhol, com os franceses, eles não queriam isso. E o moleque nasce, e foram descobrir que ele era hermafrodita. Então, é cercado de mistério essa figura, sabe? Tem pessoas que estudam, né? Estão até sebastianismo, né? Assim. E é isso que ele fala. São matrizes africanas, né? Na verdade, tu não vai ter nenhum boi igual ao outro. O boi de Bem Parintins. lá em São Luís, um é igual ao outro. O Parintins, eu acho que o que eles fizeram foi ressignificar a história como o Arraial fez. Tá. Por exemplo, eu não acho que a gente tenha que comparar o Arraial. Não é preconceito, não. É porque... É só para quem está ouvindo a gente, assistindo. Os bois tradicionais, eles têm uma conquista histórica. E o Arraial tem outra conquista histórica. E todo mundo tem a sua conquista histórica. Não Mas eu acho que esse é um tempo... bois como botos. A gente tem um sairé aí na porta. Claro. Que conta a história e não só dança a história. Mas, o sairé demora. então, mas o que é mais bacana que o Ronaldo está falando o boi foi ressignificado no Maranhão, como o Toia Verequete com o Sebastião. O nosso pavulagem, o nosso boizinho aqui tem outra característica. O boi de Parintins tem outra característica. Mas, voltando para o que eu estava te explicando, isso é muito importante para o nosso boi azul, o nosso boi pavulagem, para o processo da legislação, ele ser reconhecido como patrimônio nacional, abre portas, né, que vão para muito além do Brasil, entendeu? Para muito além do Brasil. Cresce o pertencimento? Né? Eu acho que é um pertencimento que é brasileiro, não é mais só paraense, ele é brasileiro. Né? E isso nos orgulha muito. Né? Por quê? Porque junto com o boi não é só a música, não é só o boi, mas é a dança, é o chapéu, são as fitas, são os boizinhos que as crianças levam, são as crianças que fazem os seus próprios boizinhos, que Esse é uma economia. Mas esse senso brasileiro é maravilhoso. Já pensou um turista que chega e ele vive a experiência do Arraial, quando ele volta, ele se sente pertencente. Claro. Ele olha e fala, isso faz parte da minha cultura do Brasil, eu não conhecia e eu amei participar disso. Então, esse senso, ele atinge qualquer brasileiro que dali se conecta. Eu acho que isso pode ser até o mais valioso, né? O brasileiro tem o senso de pertencimento do Arraial do Papulagem, do boi do Arraial do Então, Papulagem. da mesma maneira que na década de 30, na década de 40, a gente olhou para o samba do Rio de Janeiro e transformou o samba num grande pertencimento brasileiro, que isso é criado, como todas as tradições são, nós estamos abrindo um leque hoje das nossas tradições, como o carimbó, o sírio e agora o arraial, fazendo parte desse portfólio, né, de identidades que fazem parte da nossa formação. Daqui a pouco a Marujada. Da Marujada também foi reconhecida. Pois é, A Marujada também foi depois de reconhecida. outras e Posso outras até e outras. fazer um paralelo disso, eu como arquiteto, quando a gente vai para fora do país, a primeira coisa, você é arquiteto, e Brasília, bonito? Ai, Brasília é lindo. O que o Oscar Niemeyer fez, o que o Lúcio Costa fez, o partido, né, o que a gente chama que é o Partido Arquitetônico, a divisão da cidade, uma cidade modernista no meio do século XX, né, onde só
grandes estudiosos começavam a falar disso na França. Aqui no Brasil já era real, já se construía. Se fez rápido. E o pertencimento, eu tenho meu orgulho de falar, né, que Brasília é uma cidade, Uma joia. uma joia, um grande modelo, assim como a gente pode falar que eu tenho orgulho do meu carimbó, eu tenho orgulho do meu arraial, eu tenho orgulho do meu Círio de Nazaré. Quando a gente está falando em Círio, nós temos Nossa Senhora de Nazaré aqui Na presente nossa com a mesa. gente, o que o Círio representa dentro do arraial. O arraial, ele já anuncia um pré-círio, né? Ele já prepara a pessoa, diz, olha, estamos chegando, o Círio está A chegando. gente se Vamos- ouve que vai ter arraial, a gente A gente já já é, disse, eita, opa, chegando perto. liga aí um, É. um dial que o Círio está chegando. A mesma coisa, quando você vai à rua, na aula pública, e você convida, disse, venham conhecer a história, entendam. A cidade vai ser ocupada por 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, mas o dono da cidade é vocês. Isso. Então saibam o que tem aqui, para que quando eles cheguem para nos visitar, vocês falem a coisa certa, né? Exato. Ou vocês digam o que aconteceu dentro da nossa cidade, que não seja apenas ouvinte. Ah, gente, o Círio é maravilhoso, a tua cidade é maravilhosa, o que tem mais? Então, Ou até mesmo como o Ian, só parafraseando, o Ian Guel fala, né, de cidade para pessoas. Se a gente não ocupa a cidade, a malandragem ocupa a cidade. Então, quando a cidade só está perigosa porque a gente deixou de ocupar a cidade. A gente começou a ocupar condomínios, a ocupar a nossa sacada. Então, quanto mais a gente vai para a rua, tu não vê assalto na Arraial da Pavulagem. Mas é muito pouco. É um lugar que está todo mundo ali. Tu vê Existe que respeito. existe um respeito por estar ali, né? Então, quando a gente ocupa a cidade acaba virando nossa novamente, né? E não mais uma via, e sim a cidade. o que eu ia dizer para vocês é que as duas experiências que eu tenho de aulas públicas com Círios foram as duas mais emocionantes. Né? Conta pra Então, gente. que é fazer ao Círio de 1890. Né? Outro Que é sair, que é um trajeto completamente diferente, porque ele saía da capela do UGMEP, Museu do Estado, nos Palácios Governadores, ali ia pela Padre Champagnat, entrava do lado da Igreja da Sé, aí ia na Igreja do Carmo, voltava, aí passava na frente da Igreja de Santo Alexandre, aí voltava a Padre Champagnat, pegava a João Alfredo, Santo Antônio, aí Mercedes? Pelo comércio. aí pelo comércio. Ah, quase eu passei das 7 igrejas. Exatamente, saía isso. E é muito legal, porque tu falas no Círio uma coisa que eu acho que vocês vivem intensamente. O comércio aumenta muito no Círio, né? Muito. Né? O comércio vende muito no Círio. E o Círio só pode ser entendido do ponto de vista religioso se ele for entendido do ponto de vista do comércio. Exatamente. Porque em 1793, o Souza Coutinho faz duas coisas. Ele faz o primeiro Círio, né? E em seguida, né, ele também cria o Arraial de Nazaré, que era para fazer com que as pessoas fossem para lá. Qual é a confusão? Porque no Arraial de Nazaré é a festa profana. Rolava o batuque, rolava o carimbó, Que era tudo que todo rolava mundo queria o esconder, cauim, né? rolava Venda, tudo, venda rolava real, tudo. Então, tu não podes dizer que o Círio de Nazaré só é uma manifestação religiosa, porque ela não é, não é? Ela é uma manifestação do comércio, ela é uma manifestação da música, ela é uma manifestação da diversidade, ela é uma manifestação E também da cultura da de uma religião. forma geral. Também. Também E no da meio religião. dessa história toda atravessada. Quer dizer, uma das coisas que mais me emocionou no Círio de Nazaré foi fotografar o Círio na Avenida Nazaré e ver uma família toda afro-brasileira do Candomblé, nos seus preceitos, seguindo Nossa Senhora de Nazaré. É maravilhoso. Nossa, cara, maravilhoso. que lugar a gente tem isso, não? É transcendental, porque tu olha ali, tu fala, a pessoa abdica dos o ideais É o acolhimento, né? para É o fazer parte acolhimento. de um todo, de uma cidade, porque assim, existe a sua religião e existe fazer parte de um povo. No Círio, você tem as duas coisas integradas. Você faz parte de um todo, de um Círio, de um povo, e você tem uma religião que ela não está por trás e nem pela frente, ela está ao redor Ela tá de ao tudo. redor. Ela acompanha, né? Tens É muito maravilhoso. alguma experiência com o Círio, uma coisa assim que te relembre de forma carinhosa? Tem vários. Sobre esses anos, para mim, é uma maravilha. Porque, olha só, a minha formação assim, é católica, né? Tinha um movimento antigamente, que era o movimento dos focolares, um dos primeiros de entreis.
Lá eu conheci o Zenaldo, o Guto, irmão dele, um monte de gente. E depois o papai se afastou um pouco e foi um período muito difícil mesmo que nós passamos em casa. E a minha vida deu uma volta. E eu acabei conhecendo a União do Vegetal. Eu estive pela União do Vegetal um tempão. E se eu tivesse eu não continuei na União, porque eu ia ter, eu senti isso no meu coração, que ou eu ficava lá, ou eu tinha que sair do Arraial. Entendi. E o Arraial, de verdade, era o seu propósito. Qual é a história? Por que eu estou falando nesse lugar? Porque foi onde eu aprendi a melhorar a minha fé. Entendeu? E eu até estava dizendo para os alunos da universidade, anteontem, que eu estava batendo um papo lá com eles, que para a pessoa que quiser escutar um conselho meu, as pessoas que não acreditam em reencarnação, elas podem estudar todos os livros, elas vão entender ainda muito pouco sobre isso. Senão a gente não vai entender. Uma vez eu fiquei pirado que eu vi num boi de São Luís do Maranhão que tinha uma sereia. Aí eu fui entender que aquilo lá é Iemanjá. Entende? Então tem uma série de. Como é que eu falo? Que é Uma série de situações. Momentos que a fé se cruza, né? Que tu convive, mas que tu não tiver essa dimensão. Esse entidade, né? tridimensionalismo. Né? Que o olho d'água, para quem acredita, Nossa Senhora Santana está lá, tinha o dom de encontrar as fontes de água doce lá na Palestina, que a água é rara lá. Né? Então, eu acho assim, por exemplo, o São João, na época de São João, eu não falo, eu não estou rezando para São João nessa dimensão católica. Eu estou tendo uma relação direta, invocada assim na minha cabeça, por causa das coisas que eu vivi, entendeu? Então, por exemplo, eu já vi em Cachoeira do Arari ficar evidenciado na fala dos padres esse negócio do profano e do sagrado. Hoje então é o seguinte, se eu não estou num lado profano, eu estou num lado sagrado. Então é o seguinte, a galera vai toda para o inferno, mas eu não vou. Entendeu? Então isso nunca bateu. Eu não acho que os espíritos de luz como é São João Batista, Nossa Senhora de Nazaré, seja patrimônio de algum lugar. Não é. Principalmente porque Jesus não escreveu absolutamente nada. Aí eu me identifiquei na União do Vegetal porque todo o ensinamento é passado pela oralidade. Entendeu? Mas eu não estou dizendo que estou falando mal de evangélico, de católico, não estou falando isso, estou falando que em relação a Nossa Senhora de Nazaré, A tua conexão é mais energética do que religiosa. Exatamente. Então, na verdade, a gente não tem uma santinha lá. Eles colocaram a menina lá e tal. Colocaram porque foi uma coisa espontânea, né? Mas hoje o Valdo está pensando de uma forma diferente, né? Então, o nosso cortejo tem uma canoa chamada Rainha das Águas. Para lembrar um pouco de Iemanjá, para lembrar um pouco de Nossa Senhora de Nazaré. O nosso dia não é o Círio, é a Romaria Fluvial que vem chegando. Ora, falei ainda agora que eu acredito assim, que tem uma forma de trabalho e você tem um reflexo no cultural disso. Então, quando eu tive que decifrar o que é esse cortejo, eu morei em Guaraci, né? Então saem várias embarcações. Mas os brinquedos de Miriti, os caras fizeram vários formatos, ou seja, os formatos de canoas. Olha, isso aqui é um formato, né? Esse é o navio. De passageiro, né? A gente está olhando aqui. Tem a história da letra que ele sabe, né? E tem uma coisa que eu fiquei fascinado, até porque depois disso eu prestei atenção que eu morava em Guaraci, numa rua, e tinha um cara que ainda fazia canoa ali do Cubatão, que é uma área de risco e tal. O governo federal fez uma coisa que mudou tudo aquilo. Mas fizeram uma profissão que é muito forte em Baité também, nós estamos dessas canoas, né? E eu também bati um papo com o Chico Carneiro, que é um cara que é de Castanhal, mas que passou muitos anos em Moçambique, está voltando agora para cá. E eu escrevi junto com o Cincinato, o Alain, as trilhas, né? As trilhas dessas embarcações. Então, era super legal se assim, na boa, vocês depois pudessem dar uma olhada. Claro. Como é interessante, porque ele não tem um roteiro, ele vai fazendo a onda, sabe? E aí eu pude compreender todo o processo, né? São embarcações que os caras, por exemplo, os oleiros.
é um tipo de embarcação, Certo. entendeu? A geleira é outro tipo de embarcação, entendeu? Então, a geleira encosta, os caras estão no Lago Arari, por exemplo, são toneladas por dia que é tirada. Aí tem uma balança, com certeza, alterado o negócio lá para roubar os bestas. E tem um cara que está com gelo ali dentro. E muito. E vai jogando lá para dentro com gelo, né? Então, assim, aí eu disse, pô, bicho, a gente acender o processo da carpintaria tradicional, eu acho que vai ser assim mal barato para a gente conectar com esse tipo de... Não é que eu acho que o estaleiro não tem nada a ver. Eu estou dizendo que falta a gente entender que dá sim para continuar tendo o trabalho tradicional, esse trabalho que não agride a natureza, e esse outro trabalho que está poluindo, que está o cacete, precisa ser melhorado, é só o cara ganhar menos. Parece o cara que tem uma casa noturna, aí o vizinho manda lá, denuncia porque ele está vendo Os decibéis acima. maior. Aí o argumento do cara, pô, mas eu tenho família, pô, e o cara que está morando ali do lado não tem família? Não tenho... Aí o cara não faz o tratamento acústico, que é necessário. Imagina tu morar do lado de uma escola de Santo Newton. Eu já vi isso. Eu já vi. Então, na verdade, é horrível isso. Então, é a mesma coisa, por exemplo, se a gente for dar uma olhada com seriedade mesmo, você imagina a quantidade de bicho que a cultura produz no Sírio. Hoje, tu tens uma condição, o Arraial, ele sabe que ele está perto da gente lá. Hoje, a gente conheceu os catadores de resíduos sólidos. A gente procura cada ano estreitar mais a relação com a galera da prefeitura, porque a gente não consegue fazer. Seja qualquer prefeito que tiver aí, a gente vai ter, eu acho que a gente tem aprendido a lidar nessa relação de igual para igual, né? Chamar os caras, e eu acho que deu uma melhorada, porque o funcionário público, às vezes vai trabalhar e não tem o lanche deles lá. Eu acho assim um descuido de quem né? Então acho que nesse sentido a gente tem melhorado. Eu trouxe aqui uma coisa que você comentou com a gente um pouco mais cedo, que é a história dos bonecos de Miriti e dos bichos de Miriti. Você falou sobre a cobra, Que é a que puxa o que é a que cílio. puxa o cílio, e o Michel também falou sobre a cobra. Esse aqui, para quem não conhece, está vendo a gente, isso aqui é um boneco característico do Sírio, boneco. que é feito com uma madeira bem leve e É Meriti, né? é Miriti. E Mitch, como é imaginar uma cobra nesse cortejo, algo que vá levando as eu pessoas? vou até... É uma imaginação assim de eu vou criador. até pedir para o Michel falar até mais uma coisa. Como é abrirem uma cripta e ver que não tem uma cobra hoje ali dentro? Porque estão ressignificando a cripta embaixo da basílica. Porque E tcharam, não temos a a cobra não está na cripta, Ah, onde ela estava? tá? Na verdade, essa cobra ela é tão grande, que ela inicia lá num tempo imemorial, né, onde só tem céus e terra. Essa grande cobra, ela circulava esse espaço e ela é tão grande que por onde ela passava deixou os rios. E os filhos dessas cobras, que tão grandes eram, que circulavam pelos espaços menores, viraram os igarapés, Sim. não é? E um desses filhos de igarapé, que já é uma cobra gigantesca, tem o seu rabo lá no Ver-o-Peso e o seu caminho todo até a Basílica de Nazaré. Para fazer Então, o que nós fazemos, na verdade, é o trajeto do Sírio, carregando Nossa Senhora de Nazaré para colocar a cabeça da cobra. Exatamente. Entendeu? Essa foi clássica. Entendeu? Essa, Por isso, dava para anotar. por isso que ela não está nas criptas. Ela está abaixo da cidade, né? Então, se você não fizer isso todos os anos, o que vai acontecer? Ela acorda. Essa cobra vai acordar e essa cidade vai ruir. Então, o nosso Sírio de Nazaré também, que é uma manifestação da fertilidade feminina, de tradição marajoara, você reforça essa tradição feminina, colocando Nossa Senhora de Nazaré na cabeça dessa cobra, para que essa cidade continue a florescer normalmente. Eu achei. Se você eu tira acho isso, a cidade acaba. Esse rito, até meio grego, né?
Parece Ah, até mas- da mas- época, mas o que a é gente uma fala, coisa assim, As é nós- muito... O que nós fazemos em dias é aprendizado e repetição Sim, do passado, entendeu? Então existem as coisas positivas, as coisas negativas, produtivas, destrutivas, mas o que me encantou foi quando ele falou pra gente que em algum momento pegar uma cobra de Meriti e fazer ela caminhar pelo arraial, transformar, agigantar ela. Eu imaginei crescer lá em escala. Né? eu imaginei todo aquele povo circulando e se movimentando sem bater um no outro. E Como aquela, na China, os dragões, né? o ritmo fazendo aquilo caminhar. Porque quando a gente vê o arraial passar do nosso lado, a gente vê uma multidão organizada, Sim, muito. né? Treinada, O ritmada, né? É uma multidão organizada que tem começo, meio e fim, tem propósito, tem tudo isso. Como é que quando você vê, você falou em muito sentimento, de ver passar, quando o arraial ele inicia e termina, o que é viver ele lá no meio? O que é eu falo, não preocupação de gestor, tem que bater, tem que dar certo, não. Coração, o que acontece? Mas olha, eu que estou desde o primeiro momento, né? Fiz parte desde o primeiro momento, é muito emocionante. Eu, há uns 5 anos para cá, 6 anos para cá, eu tenho evitado Acompanhar o porque eu tô projeto. Acompanhar. cansado. Tá. E assim, né? Pela minha idade também, e eu tô com artrose também, e a rua é um lugar muito sério. Tem muita Já armadilha falou, ali o pelo primeiro chão. cortejo desse ano, eu acabei, aí saí, aquela saída, quando o boi sai por aqui, aí tem uma Kombi que me leva pra me passar o som lá no palco e já espero eles lá. Certo. Porque ficou difícil pra mim, por exemplo, uma vez a gente estava com o patrocínio da Vale do Rio Doce, o cara me parou, não, peraí, tu vai, como é esse negócio, esses caras poluem o planeta, não sei o quê. Aí, quer dizer, aí eu vou macular a minha energia, porque eu vou chamar nome pra ele, né, porque eu vou explicar pra ele, primeiro que eu não gosto de que ninguém aponte o dedo no meu rosto, entendeu? E como eu antigamente, eu metia a mão mesmo, eu nunca deixei ninguém me massacrar, né? Então eu prefiro evitar. Então eu venho, e eu não sei como é que hoje, que eu vim também, ele não tem a minha idade, mas ele está um pouquinho gasto, como é que o cara Um consegue? pouquinho Mano? gasto. Por exemplo, o baterista e o percussionista, eles comandam o batalhão da estrela, os instrumentos. Certo. Eles chegam muito arrasados. Então, eu gazeto isso aqui hoje, Tá. não que eu não acho importante, Mas tu te para preserva. poder me preservo, né? Porque é perigoso às vezes pra Tá. mim. O Até cara mentalmente, passou, né? acabei de botar o chapéu pra ver se tava legal na cabeça. O cara fez, mas foi muito rápido. Pai, galera, vamos pegar assim, não deixa o cara levar. Dá o- Deixa ele curtir. Roubaram Deixa o teu cara chapéu? levar. Mentira, Pega, Ronaldo. o Do tava no Ronaldo. palco. Pô, eu queria roubar, eu queria roubar. Eu queria Mas roubar. assim, vapo. Mas é coisa de fã, Eu né? queria roubar. É. Eu que queria roubar. Sabe por quê? Por que eu não me aborreci com ele? Porque ele botou o chapéu na cabeça certa. Ele não pegou o chapéu. Entendi. Saiu correndo, botou na cabeça, pegando aqui. Mas o cara corria muito. Se deixa o cara ir embora, rapaz, vai ver que o cara precisa ter esse chapéu, né? Não é que ele não tem aí. Mas era o teu chapéu, Ronaldo. Não, mas Eu ele também arranjou queria, outro. eu queria o meu teu chapéu também. Se eu roubasse teu chapéu, no outro dia de manhã tava na Exato. fast frame. mandando botar fora. Também, cara. Também. Então, assim, só para voltar à história do Cid. Mas a gente faz a reunião de avaliação e, por mais que tu organize, tu sempre tem que estar preparado para uma coisa inesperada. Sim. Trava. Mas eu sinto que a galera faz uma condução, vai fazer uma condução esse ano, por exemplo, melhor do que o Cid passado. Um A gente aprendizado. percebe isso. Sim. Principalmente porque, e aí que sou bom, se for começar realmente hoje, a história lá no Arraial, eu vou bater um papo com eles, entendeu? Porque a gente precisa, na prática, preparar eles para, primeiro, para um período que é desgastante também, né? Porque todo mundo trabalha, fica até mais ou menos 10 horas, ainda fica tomando uma gelada por lá, entendeu? Mas é dessa forma que a gente vai, lógico, vendo as coisas que precisa ver, de ter harmonia, aquela onda toda ali. Produção, né? Mas o que, assim, que eu acho mais barato é que eu vejo desde o primeiro momento como é que as pessoas chegam lá cansadas do trabalho, né? E como que eles vão ficando com um semblante cada vez mais feliz. Aí eu percebo isso. Gente, legal, revigorante. É. E no dia do cortejo, o que eu acho mais barato no Arraial é porque
tem uma coisa que é básica, né? Ou é calça, saia, câmbio, short, Certo. e aquela camisa padrão do batalhão. A lojinha vende outras coisas. Não tem ninguém igual ao outro. Eles customizam da sua forma. Então, é uma E forma isso de expressar a fortalece a personalidade. identidade. Sim. Ao mesmo Identidade. tempo, Que é o que a gente falou coletiva aqui. e individual. A gente falou também sobre os cabelos. E cada vez Não, mais a tem gente falou aqui de pintura, coletivo, tem mas a gente falou de detalhe. identidade. Só pra você acharem graça aqui. Eu sou o cara que mais brinca com todo mundo. Não interessa, todo mundo é meu amigo lá. Aí, primeiro que pintou o cabelo no Arraial, nunca me esqueço disso, eu apelidei de cabelo de fogo. Ela, até hoje só chama ela assim. Que é a mulher daquele cara que toca sete cordas, Marcelino Doido. Sei, A Fúria do Luan Sei. Mar. Canta muito, né? Aí começou a aparecer depois dela, aí eu comecei a olhar o ano passado. Aí chegou uma menina, cabelo verde, assim, sabe? Aí o cara disse, olha, filha do Hulk chegou e disse, não, isso é a Raia. Vai ser uma série de gelada. Aí depois Mas- apareceu uma ruiva, disse, como é aquela Brahma? Não, Brahma puro mal. Mas- Aí a loura, aí, Não estamos recebendo As patrocínio escolas. das cervejas ainda. aí tem uma que veio com um negócio assim, rosa, o rapaz. Eu disse, porra, Guaraná Jesus. Jesus! Dá um abraço. Mas sabe o que é isso? Isso talvez seja um local onde possa se expressar. Expressividade né? latente. Onde possa se expressar uma identidade que não pode, que pode até estar um pouco Ela não quer ser sufocada confundida em no casa, meio, ela quer ou ser no ela colégio, quer ser ou na reconhecida. faculdade, ou no trabalho, Ah. chega lá, se expande Sim. e se revela. Né? Não, aquela pessoa quer ser reconhecida no meio do todo. Ela acha que ela precisa ser reconhecida porque ela tem uma expressividade É. latente. Faz poucos meses a gente voltou do Japão, e o Japão É é uma aula de tem que levar o Arraial pro Japão. é uma aula de Tem que identidade, né? São várias pessoas com uma fisionomia extremamente parecida, mas você olha para cada um ele se expressa de uma forma no vestir, na educação, Em tudo. tudo. E a gente percebe claramente nesse país que identidade ela se expressa, né? E ela é percebida. Com esse gancho, eu vou perguntar primeiro para o Michel, depois para você. Tendo a oportunidade de se expressar como paraense, de ter pertencimento, qual é a palavra que você poderia dar para quem está assistindo a gente, que tem um trabalho, vamos dizer, a pessoa tem um trabalho, ela tem algo ligado à gastronomia, à arte, à música, Um ofício ou um hobby. um hobby paraense, mas que de alguma forma ela está tímida ou ela não está com aquela garra suficiente. Que gás de pertencimento a gente pode dar para quem está assistindo a gente? Um conselho de pessoas tão criativas, que conquistaram tantas coisas. Para você que não sabe ainda, o professor Michel, ele teve uma aula que foi no Instagram e teve um engajamento de 1 milhão de pessoas assistindo. E o Arraial do Pavulagem teve, logo depois da pandemia, um domingo com 100 mil pessoas na rua. Então, isso é realmente, de uma certa forma, existe aí uma autoestima, né? Um pertencimento. Me dá uma palavra para quem quer realizar um sonho de empregar esse pertencimento paraense. Então, eu acho que sem ser meritocrático, mas entendendo o que você faz para você. Né? Então, toda vez que eu faço para mim, eu faço com muita vontade, porque isso primeiro me satisfaz. Né? Primeiro me deixa muito feliz em fazer isso. Em levar as pessoas para as ruas, falar sobre a história da cidade, falar sobre a história da cultura. Né? Assim como o Pavulagem é um mega boi brasileiro, enorme boi, fantástico boi, existem muitos outros bois na cidade. Né? E todos esses outros bois são feitos também com muita vontade. Né? Então, o que vai definir isso não é a quantidade de pessoas, mas o que vai definir a importância é o quanto você vai se dar para aquele processo. Né? Por isso que esses bois estão aí com famílias com 30, 40, 50 anos. Né? Por isso que existem pessoas que também fazem atividades na cidade por muito tempo, porque elas se encontram nesse ofício, né, e nesse propósito. Entendeu? Muito inteligente. E você? Qual é a palavra que tu dá? Rapaz, olha, a minha vida sempre foi uma guerra muito grande. E às vezes até eu estava de baladeiro no meio dessa guerra aí. Tá. Hoje, Então, eu hoje acho tem que- um arsenal maior. Um conselho, assim, que eu posso dizer, que é uma palavra que me acalma, eu acho que a gente consiga sentir
nesse cílio e para sempre, paz no coração da gente. Seja com a nossa consciência em paz. Tudo que a gente faz, se for com sentimento verdadeiro, o resultado disso vai ser justo. Então, por exemplo, eu vivo a experiência de me preocupar porque eu preciso estar no arraial equilibrado e com um sentimento de alegria de estar lá no meio Que foi o dos que você caras, falou, entendeu? você se preserva das coisas que não são agradáveis e, Claro. sendo agradável, você dá o melhor de si. Lá, não é isso? Eu tenho um amigo que foi emocionante para mim ver ele é deficiente visual, o Antônio. Eu gosto muito dele. Então ele está batalhando, ele vai fazer esqueci agora o que ele. É uma coisa com braille, Tá. para que os com deficiência visual chegar e poder ler A história ler do as coisas Arraial. do arraial. Então eu acho muito lindo isso aqui, Muito. sabe? E É a paixão que o professor falou. eles têm né? um filhinho, sabe? Hum. O filhinho me adora. Ele chama mamãe, liga pro tio Ronaldinho, que eu tô com saudade, só que ele é tímido, sabe? E aí eu, assim, o que é que eu tô dizendo? O sol quentão, dessa vez eles não estavam com criança. E quando eles levam a criança, eu pego ele, deixo ele perto de mim, que é muito quente. Mas os dois ali, rapaz. E o sonho dele, depois ela me explicou. Ela disse, não, quando o boi entrar, ele quer pegar no boi. Caraca. Aí foi emocionante eu ver aquilo, cara. Eu fui às lágrimas. Porque, pô, o cara não vê, mas ele sente. Entende? Não, ele vê. Ele vê com Ele Uma vê. coisa que eu tô dizendo. Ele vê. Não, claro. Mas eu tô dizendo assim, ele não tem a coisa do bom, mas ele sente. Aí é uma Sente. forma dele ver. Papai ficou É. cego. Né? Então eu disse, pai, não pense que a sua cegueira, o fato de você ter perdido a visão, é um castigo de Deus, não é isso não. Mas eu acho que você precisava de deixar de ver as coisas que estão fora de você para que você Veja por dentro. veja por dentro isso. Você consiga reparar isso daí. Né? Porque ele estava muito agressivo e tal. Eu disse, ó, ninguém tem culpa disso. Entendeu? Então, até desviei o assunto, mas eu acho que é isso aí. Às vezes a pessoa, nós experimentamos no Arraial, essa coisa do acolhimento das pessoas que chegam com depressão, ficaram viúvas, que terminou o namoro, que está desempregado, que tá aí, pô, eu acho que é tipo assim, sabe, no Arraial as pessoas, me dá muita alegria quando eu consigo ver que tem pessoas que Um chegam irmão acolhendo o outro. em frangalhos lá e que depois estão ajudando outras pessoas. Isso assim pra mim, ó, essa galera do Arraial, eu falo assim, eu não gosto da palavra orgulho, mas eu falo com muita alegria deles, porque tu já imagina, depois de tu aprender a tocar um instrumento, por ti mesmo sacar, que precisa ter alguém que aprenda nesse instrumento aqui, e eu vou para um outro momento ajudar ali. Então nós temos uma equipe, primeiro eles foram comigo lá para Cachoeira do Arari, porque lá não tinha patrocínio, nada, e olha, aqui a gente vai ralar, e um dia a gente consegue patrocínio para cá, isso é nós chamamos de patrocínio do bar. Que tem. Então tem problemas que são gravíssimos, por exemplo. Eu já ouvi falar que a desabadagem é só um padrão. Se ele ficar grande, tu manda diminuir, se ele ficar, sabe? Lá não, a gente procura, isso dá um problema, aí eles desamarraram o nó. A gente reunia todo mundo para fazer inscrição, confirmar a inscrição. E uma vez quase eles apanham lá. Porque choveu, não dava todo mundo ir da saída do Arraial. Entendeu? Então agora, tipo assim, eu sinto que esse patrocínio que a gente tem da Equatorial, e agora da Natura também, que Deus ilumine a gente, que dê essa tranquilidade, essa paz, Entendi. para que a gente seja justo. Para que esses pequenos De tantos percalços anos sejam, agora, exatamente. sejam superados. Que a Né? gente consiga dar essa condição, uma condição mais digna mesmo para todos nós que trabalhamos, e que a gente possa ter, como a gente já vem fazendo, né? Ó, por exemplo, tem duas meninas uma ela tem um distúrbio, assim, sabe? Tem um dia que ela está menos atacada, mais atacada. E quando ela está muito atacada, eu vou para perto dela e começo a paquerar ela. Falo, tu não vai falar hoje, tu só vai passear comigo, eu vou acalmando ela. E ela é vendedora de rua e chegava com dinheirinho para comprar a camisa dela. Eu disse, olha, essa e aquela, não vai pagar. Deixa eu te dar um jeito. São apadrinhados pelo Claro. Arraial.
E a gente percebe aqui, eu acho Legal, que muito legal isso. no nosso encontro Claro. de hoje, eu acho que teve duas palavras muito claras, Sim. né? O pertencimento ele veio iniciando, mas paixão, seja a paixão, como o professor falou, paixão mesmo, o que me move, o que me mantém. E ele não usou o nome paixão, mas ele falou de um profundo amor, né? Amor à ideia. E é isso que eu quero agradecer a vocês, que vocês amem mais, que vocês tenham mais paixão. É uma honra enorme receber vocês aqui na nossa casa do Sim. Grupezinho. O Arraial já faz parte das nossas vidas. O professor A gente ouve muito, todo dia. muito orgulho Todo dia. como arquiteto. Saber das histórias de Belém, como você disse, é um privilégio para poucos, né? De uma classe que estudou, que teve oportunidade, tudo. Mas quando você vai a público, numa aula pública, e você mostra para todos os interessados o caminho do Sírio, as 11 janelas, a cidade velha, e quem sabe daqui a pouco a gente não vai ter histórias sobre a Pedreira, o Marco e o desenvolvimento geral da cidade. São Brás. São Brás, onde a gente mora, você só consegue ter amor e pertencimento quando você conhece uma história, né? Hoje a gente está conhecendo a história de vocês, mas eu quero te agradecer com um carinho muito grande você ir ao povo, você ir a público e dizer, olha, Belém acontece dessa maneira, não se surpreendam com algumas coisas. Existem problemas. Na época do Antônio Lemos, ele superou dessa maneira, que seria politicamente incorreto hoje. Outros superaram dessa maneira. E vamos pegar essa informação e vamos superar outras que virão. Sim. Né? Então, também acho assim, essa parte do... Você pode ter um problema, você pode estar triste, você pode estar em frangalhos, mas a gente tem aqui um Mas grupo o que Arraial te te acolhe. faz Vem mais aqui, vem confortável. dançar, vem ficar com a gente. Então, Literalmente é quem canta e enriquecedor. dança, os males É espanta, enriquecedor a gente ter um espaço como Prosas, nos patrocinado Aproximando. pela Leal Moreira, aproximando pessoas que têm verdadeiro interesse, né, na história do Pará, ser paraense, ser belenense. E eu quero agradecer profundamente mais um programa aqui com vocês, mais um episódio. E se vocês quiserem dar um recado, tá aberto aí para Fiquem você à dizer vontade. quando é o próximo, quais são os dias, ou qual é a sua próxima aula. Eu quero primeiro dizer também que é o mesmo sentimento que eu tenho, uma honra estar aqui, ter encontrado a Lucinha, ter encontrado a outra, como esqueci Sandra. o nome, que ela é a Sandra, e me aproximar de vocês também. Esse lugar é maravilhoso aqui, eu venho trazer a lua aqui para acabar o meu dinheiro aqui. E é isso, mano, assim, resumindo, sabe, pra mim, eu vou continuar torcendo para que a gente encontre um caminho, que a gente realmente tenha, o povo brasileiro experimente tranquilidade e segurança. Paz foi uma A palavra gente- que você falou, né? E nesse momento, assim, eu acredito assim, muito nisso, sabe, esse é um momento bem especial, esse Sírio. Todo esse momento, a cidade já está diferente, né? Já. Já. Eu vou andando e vou sentindo o cheiro de maniçoba, sabe? Fica diferente, fica uma aura. E agora tu imagina o Arraial, que eu vou hoje à noite para lá. O quão especial ele vai ser, né? Vai ser muito bacana, porque a gente fez umas coisas bem interessantes esse domingo, né? Eu mesmo de ressaca eu tive que ir para lá, só que eu tinha que atravessar 11 horas para o Tiju, para gravar um clipe com o Alan e o menino que a gente gravou a música dele. Eu acabei me atrasando, foi uma onda, mas é muito bacana a experiência lá, porque era o momento das músicas, né? Que a gente seleciona todo o tempo inteiro. Vai fazer o repertório. E eu trabalho todos os dias. Eu escrevo, eu gosto de escrever, esse é o meu tesão, sabe? E aí eu tenho parceiros maravilhosos. E aí tem um momento que a gente sofre, porque já me perguntaram qual é a música que tu mais gosta. Eu gosto do bocado, agora tem uma música que eu não aguento mais cantar. Eu acho que isso é normal, né? Normal. Mas eu adoro a minha máquina, mas tem uma máquina ali que não sei o que. Aí tu quer experimentar uma outra coisa. E assim, essas músicas, elas têm uma função, né? Na verdade, a saída do cortejo do boi, agora esse, é que a gente está fazendo. Todo mundo quer dar canja no Arraial, claro. Nem eu quero dar uma canja. Mas assim, estamos procurando ser justo. Então, o que acaba acontecendo? A gente não quer que a roda do mês de junho pareça com essa roda agora. De outubro. Então, nós vamos ter lá, escolhemos lá o Rafael
Veredas, que é um compositor novo, bom pra cacete, moleque. O Iris da Selva, quem é o outro? Bom, enfim, são uns 3 ou 4 convidados que eles vão vir e eles vão ensinar a música deles pro pessoal do batalhão, para que eles cantem, como foi isso que nós fizemos desde o começo, que eles experimentem isso. Porque a gente não vai ficar eternamente. Trazer um novo vício, né? E acho que se a gente não tiver, é isso que eu tenho falado muito para eles, se a gente não tiver uma postura realmente no cuidado ao arraial, tá cuidado ao arraial, mas tem algumas coisas que são muito importantes, por exemplo, direito intelectual, direito autoral, eu quero que a gente traga isso para dentro do arraial, que a gente se reorganize, que a gente tenha um jurídico. Porque a tendência da gente, não é só por esse reconhecimento, é que a gente já tem esperado, por exemplo, resolver o problema lá na sede do arraial, né? É um comodato que a gente assinou lá atrás, aí tem inquilinos, aí tem negócio judicial, não sei o que e tal. E eu defendo Uma vida como que a uma retirada empresa, deles de não? lá, uma vida eles como têm que empresa. ficar em conforto, não pode simplesmente expulsar os caras de lá. E isso eu acho que é uma questão do governador decidir, né? O prefeito, esse que está agora, ou o outro que ganhar, eu acho que a gente vai ter que realmente pedir que liberem a casa, aquilo está perigoso de reservar, tem filtração por onde vai sair. E é tipo assim, né? Tem uma coisa bem legal que os nossos vizinhos, né? Do Boulevard. Não tem assim muita proximidade. Depois do Banco Central, assim, eu sei que são os casos, conheço alguns, né? Procuro me dar bem, mas eu acho que aquele entorno ali devia se unir cada vez mais, né? Com certeza. Para que a gente discuta, Senso por de exemplo, comunidade. sempre toda vez que é feito alguma coisa pela cidade, eu fico feliz. Às vezes eu só fico triste de ver que mesmo tendo arquiteto, historiador no meio, não sei o que mais, a gente tem uma timidez com as coisas. Aquela é uma área de risco. Eu já ouvi falar que triplicou a quantidade de abandonados, de moradores de rua lá. E na verdade não são moradores de rua, são as pessoas que nós esquecemos lá atrás. Então, você faz uma reforma bonita, enfeita a praça e tal, mas isso não resolve esse problema. A polícia sabe quem vende a droga e, infelizmente, a gente quase toda semana querem arrombar lá. Certo. Tirar, entendeu? Então, é uma situação que, por exemplo, quando eu penso na Copa, eu não quero ter vergonha da cidade Entendi. suja, por exemplo. Entendi. Que a gente não tenha tido, que teve tempo de fazer tudo isso, né? Que a gente possa realmente continuar sendo um povo acolhedor. Isso. E aí Sim. eu possa ouvir a E gente, que a gente possa cada vez mais tenha orgulho. pedir. Exatamente. Que a gente consiga, inclusive também desmontar o personagem às vezes, sabe? Porque às Sim. vezes a gente se atrapalha na vida por causa disso. Então eu penso que esse reconhecimento, ele é um prêmio para todos nós. Com certeza, Para pertencimento. todos nós. Claro. E o senhor, professor? Eu vou dizer só 2 coisas. Primeiro, agradecer, e agradecer primeiro a presença do lado do Ronaldo. Já disse 2 vezes hoje, vou reforçar. Eu sou um apaixonado pela obra dele, apaixonado pela postura que o Ronaldo tem, importantíssima. E em relação às minhas atividades, elas são super fáceis de acompanhar em todas as redes sociais, @michelpinho, né? E vai ter 2 atividades bacanas. Uma agora em setembro, sobre aqui da Batista Campos, do Cemitério da Soledade, para visitar os palacetes. E vai ter em outubro a visita da aula pública sobre o Círio de Nazaré. Que top. Fiquem ligados. Que bacana. Eu Farei o queria possível te dar pra estar. uma dica aqui. Ah, Você sabe onde é a Pedreirinha, né? sei. A Pedreirinha, pra mim, é a rua mais bonita que eu já vi na minha vida. Tem um tambor de mina mais antigo lá. 2 irmãos. Tem a casa do Armerindo. Tem o um Boli-Boli. E tu ainda vai descobrir outras coisas. Eu acho que essa era uma rua que Podia fazer, não é verdade? Uma boa, tá uma Um boa. especial ali. Tá boa. Vamos. Gente, obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu esse episódio. A gente encerra mais um episódio do Prosas no Portal Livre, em parceria com a Léo Moreira. Obrigado.